Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular lajes maciças circulares. Esse tipo de laje é utilizado, por exemplo, como tampa de um reservatório de concreto armado ou como uma base para servir de apoio para um reservatório. Algumas guaritas também possuem esse tipo de laje na cobertura. Então veja, aqui nós temos a laje e ela fica apoiada aqui em seu contorno em cima de viga ou então em uma parede de alvenaria. Então ela pode estar simplesmente apoiada aqui no contorno ou então engastada. A primeira informação que você deve fornecer aqui para a planilha na entrada de dados é essa condição de apoio, se ela está simplesmente apoiada ou engastada ali em seu contorno. Então você pode escolher aqui entre laje engastada e laje simplesmente apoiada. Em seguida, você deve fornecer aqui as propriedades geométricas da laje, ou seja, o diâmetro, a altura e o comprimento da armadura. Depois você deve fornecer as propriedades dos materiais, que no caso é o FCK do concreto, a tensão de escoamento do aço e o peso específico do concreto, que no caso do concreto armado é 25 kN por metro cúbico, que corresponde a 2.500 kg por metro cúbico. Depois você deve fornecer esses coeficientes de ponderação aqui. O γF é o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. O γS é um coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. E esse coeficiente aqui, π2, é um coeficiente redutor das cargas variáveis. Esse coeficiente será utilizado para calcular a flecha da laje, utilizando a combinação quase permanente de serviço. O valor desse coeficiente você pode encontrar na tabela 11.2 da NBR 6118/2014. Depois você deve fornecer aqui o carregamento atuando na laje. Então você fornece primeiro a carga permanente. As cargas permanentes podem ser aquelas cargas provenientes de contrapiso, revestimento, forro e peso próprio da laje. Mas aqui você não deve fornecer o peso próprio da laje. Por quê? Porque a própria planilha já calcula o peso próprio. Se você posicionar o cursor do mouse aqui sobre essa célula, você pode ver que surge essa mensagem aí, dizendo que o peso próprio da laje será calculado de acordo com os dados fornecidos em propriedades geométricas e propriedades materiais. Portanto, não é necessário inseri-lo aqui. Todas as células que possuem esse tracinho vermelho aqui no canto superior direito possuem comentários que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas. Em seguida, você deve fornecer aqui o valor das cargas variáveis. Cargas variáveis, como está indicado aí nesse balãozinho que surge na sua tela, são aquelas que variam de intensidade de forma significativa ao longo da vida útil da estrutura. São exemplos de cargas variáveis aquelas provenientes do uso da estrutura, ou seja, carga devido à presença de pessoas sobre a laje, cargas móveis, automóveis e etc. Cargas móveis não, desculpa, cargas provenientes de móveis. Móveis que você coloca em cima da laje. Assim, tem uma observação aqui, ó. Na tabela 10 do item 6 da NBR 6120/2019, estão presentes os valores mínimos de carga variável para cada categoria de utilização da estrutura. Então, consultando aí a tabela 10 dessa norma, você encontra os valores mínimos para essa carga variável. Aqui você deve fornecer também a bitola da armadura positiva e a bitola da armadura negativa. Veja que a armadura positiva está indicada aqui nessa ilustração. É uma armadura disposta na forma de malha. Existe uma outra configuração para essa armadura, que seria posicioná-la radialmente. Só que existe um inconveniente nessa outra disposição da armadura. Com essa armadura positiva disposta radialmente, ocorre uma concentração de barras de aço aqui no centro da laje. Então, na prática,
se costuma executar esse tipo de laje utilizando a armadura positiva na forma de malha. Aqui embaixo nós temos também a indicação da armadura negativa. Veja que a armadura negativa é composta por barras radiais e barras circulando aqui a laje. Essas barras radiais servem para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor radial. E essas barras aqui circundando a laje servem para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor negativo tangencial. Essas daqui radial servem para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor negativo radial. E essa outra aqui, circundando a laje, para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor negativo tangencial. Por fim, você deve fornecer aqui algumas informações que serão utilizadas para fazer o cálculo da flecha, o cálculo e a verificação da flecha. Nessa primeira célula aqui, você deve fornecer a flecha máxima admissível. Nessa outra aqui, você deve fornecer o parâmetro. Esse parâmetro aqui é ∆E, que depende do tipo de agregado graúdo que será utilizado no concreto. O valor desse parâmetro você encontra no item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Nessa outra célula aqui, você deve fornecer o período entre a concretagem da laje e a remoção das escoras, ou seja, o tempo em que essa laje vai permanecer escorada. Se essa laje permanecer escorada por 2 semanas, isso corresponde a aproximadamente 0,5 meses, ou seja, meio mês. Se por acaso a laje não passar aqui na verificação da flecha, veja que uma laje com essas propriedades aqui não passou nessa verificação da flecha, ou seja, a flecha total é maior do que a flecha admissível. Então, quando uma situação como essa ocorre, o que você pode fazer? Existem várias maneiras de reduzir a flecha dessa laje. Essa flecha total aqui corresponde à flecha, a soma da flecha máxima imediata, que é aquela flecha que surge quando ocorre a remoção das escoras da laje, e a flecha devido à fluência, que é uma flecha que surge ao longo do tempo devido a um fenômeno chamado de fluência. É a chamada flecha diferida. Então, a flecha total, que está indicada aqui e que foi representada aqui também, é a soma da flecha imediata com a flecha diferida, ou seja, a flecha devido ao fenômeno chamado de fluência. E o que a gente pode fazer para reduzir essa flecha aqui? Uma solução é aumentar aqui a altura da laje. Essa laje aqui está com 12 centímetros de altura. Podemos aumentar essa altura. Vou colocar 14 aqui e ver o quanto vai reduzir a flecha. Reduziu para 3,22, mas continua acima da flecha máxima admissível. A gente pode reduzir a flecha também aumentando a FCK do concreto. Veja que aumentando para 25 MPa, a flecha passa a ser 2,84 centímetros. Aumentando para 30, passa a ser 2,56. Então eu vou manter o FCK aqui de 20 MPa, porque quanto menor for o FCK do concreto, mais barato ele é. E vou reduzir essa flecha aplicando aqui uma contraflecha. Vou aplicar aqui uma contraflecha de 1 centímetro no meio dessa laje. Veja que a flecha total passou a ser 2,22, menor do que a flecha admissível, portanto a laje passou nessa verificação. Então, terminar de preencher aqui a entrada de dados, a planilha irá gerar uma série de resultados que são apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação aqui na saída de dados é o peso próprio da laje, ou seja, uma laje com essas propriedades aqui pesa 3,5 kN por metro quadrado. Aqui nessa outra célula, a planilha fornece o carregamento total, que é a soma da carga permanente com a carga variável mais o peso próprio da laje. Aqui
é feito o cálculo de alguns parâmetros relacionados à armadura positiva dessa laje. Ou seja, é feito o cálculo aqui do momento fletor positivo máximo. O momento fletor positivo máximo ocorre no centro da laje. No centro da laje, o momento fletor radial é igual ao momento fletor tangencial. Então aqui, como vocês podem ler aí no balãozinho, nós temos o momento fletor positivo máximo de cálculo por cada metro da laje. Aqui nós temos também o cálculo da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Esse daí é um valor estimado. Para fazer o cálculo de x, o cálculo de x foi feito considerando uma seção de 1 metro de largura com essa altura h aqui, ó, submetida ao momento fletor MD, que é esse momento fletor MD aqui. O valor de x, esse valor de x será utilizado para calcular a área de aço da armadura positiva. Ou seja, será utilizado para calcular essa área de aço aqui. Então aqui nós temos, esse D aqui, é a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura positiva. É a chamada altura útil. E essa altura útil é calculada por essa forma que está aparecendo aí na sua tela. Então, como eu já havia dito, aqui nós temos a área de aço por metro para cada direção da malha. É a área de aço da armadura positiva. Aqui nós temos a área de aço mínima por metro para cada direção da malha. E essa área de aço mínima foi calculada utilizando as taxas mínimas de armadura presentes na tabela 10 da NBR 61/18/2014. Aqui a planilha fornece a quantidade de barras por metro para cada direção da malha. E aqui a planilha fornece o espaçamento entre as barras de aço da armadura positiva. Aqui embaixo é feito o cálculo da armadura negativa. A armadura negativa radial, que é essa daqui, e a armadura negativa tangencial. Aqui nós temos também o cálculo do momento negativo radial máximo por metro. Aqui o cálculo da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. O cálculo dessa linha neutra foi feito considerando esse momento fletor aqui. Temos a altura útil dessa armadura negativa radial, que é calculado com essa fórmula que está aparecendo aí. Aqui nós temos a área de aço por metro, a área de aço mínima, o número de barras por metro e o espaçamento dessa armadura radial negativa. Aqui embaixo também nós temos o cálculo da armadura negativa tangencial. É feito o cálculo aqui do momento negativo tangencial máximo por metro no contorno lá da laje. Aqui nós temos a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Aqui é a altura útil, que é a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura negativa tangencial. Aqui nós temos a área de aço por metro dessa armadura, a área de aço mínima. Aqui o número de barras de aço por metro dessa armadura negativa tangencial. E aqui o espaçamento dessa armadura. Esse espaçamento aqui, ó, da armadura negativa tangencial corresponde à distância aqui entre essas extremidades da barra mais próxima aqui do contorno da laje. Veja que nessa outra extremidade aqui as barras estão mais próximas. Esse espaçamento fornecido aqui pela planilha para a armadura radial corresponde à distância entre essas extremidades aqui, ó, da armadura radial, as extremidades mais distantes do centro da laje. Aqui embaixo é feito o cálculo da flecha. Nessa primeira célula aqui, nós temos o carregamento que foi obtido da combinação quase permanente de serviço. Na combinação quase permanente de serviço, a gente pega aqui a carga permanente, que é esse valor aqui, mais o peso próprio, e soma com essa carga variável multiplicada por esse coeficiente redutor aqui de 0,3. Essa é a combinação quase permanente de serviço. Essa combinação aqui será utilizada para calcular essa flecha máxima imediata aqui. Para calcular essa flecha máxima imediata, nós vamos precisar também
do módulo de elasticidade secante do concreto, que é esse valor aqui. E como é calculado esse módulo de elasticidade secante do concreto? Você pode ver detalhes desse cálculo consultando o memorial de cálculo dessa planilha, ou então indo no item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Mas basicamente, esse módulo de elasticidade secante do concreto é calculado pegando aqui o módulo de elasticidade inicial do concreto e multiplicando por esse fator aqui. Esse fator aqui, αi. Então, utilizando esse carregamento aqui, esse módulo de elasticidade, o diâmetro da laje, e deixa eu ver o que mais. Consultando aqui o memorial, a gente descobre isso. Então, com aquele carregamento, com o diâmetro da laje, o módulo de elasticidade, a altura útil e o valor da contraflecha, é calculada aqui essa flecha máxima imediata. E aqui embaixo, a planilha fornece também a flecha máxima devido à fluência. Detalhes do cálculo dessa flecha máxima devido à fluência vocês encontram no memorial de cálculo dessa planilha. E vocês também podem ler a respeito no item 17.3.2.1.2 da NBR 6118/2014. Um detalhe. Essa flecha aqui devido à fluência foi calculado a partir dessa flecha máxima imediata aqui, sem a consideração da contraflecha. Se você posicionar o cursor do mouse sobre essa célula, você vai ver que aparece esse balãozinho contendo essa observação. E por último, nós temos aqui a flecha máxima total, que nada mais é do que a soma da flecha máxima imediata com a flecha devido à fluência. Nessa tabela aqui, nós temos algumas verificações que foram feitas pela planilha. Essa primeira verificação aqui é em relação ao cisalhamento. Para que não seja necessária colocar armadura para combater os esforços de cisalhamento que atuam aqui na laje, nós precisamos verificar se o maior esforço cortante de cálculo por metro atuando na laje é menor ou igual à força cortante resistente de cálculo relativa a elementos sem armadura para a força cortante, que é esse VRD1 aqui. A fórmula para calcular esse VRD1 você encontra aqui no memorial de cálculo dessa planilha, mas você pode consultá-la também, no item 19.4.1 da NBR 6118/2014. Então veja que uma laje com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados passou nessa primeira verificação. A segunda verificação é em relação à flecha. A planilha aqui informa a flecha máxima total, que é esse valor presente aqui, simplesmente foi informado novamente aqui em cima. E a planilha pega essa flecha máxima total aqui e compara com a flecha máxima admissível que foi informada aqui na entrada de dados. Como essa flecha máxima total é menor do que a flecha máxima admissível, essa laje também passou nessa verificação. Aqui embaixo é feita a verificação dessa relação aqui, x sobre d, tanto para a armadura positiva quanto para a armadura negativa radial e tangencial. Essa relação aqui, x sobre d, deve ser menor ou igual a 0,45 para concretos com até 50 MPa. Então a norma limita essa razão aí, entre x, essa razão de x sobre d, para garantir um adequado comportamento dútil da laje. Aqui embaixo é feita a verificação da bitola máxima das armaduras. De acordo com o item 20.1 da NBR 6118/2014, qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro de no máximo H sobre 8. Ou seja,
essas bitolas informadas aqui não podem ser superior ao valor que você obtém, pegando a altura da laje e dividindo por 8. Então veja que as bitolas escolhidas aqui para a laje atendem a essa condição aqui. Outra condição que deve ser obedecida é em relação ao espaçamento entre as barras das armaduras positivas e negativas. Esse espaçamento não pode ser maior do que esses dois valores aqui. 2 vezes a altura da laje e 20 centímetros. Então veja que o espaçamento calculado aqui para a armadura positiva foi 20 centímetros. O espaçamento aqui calculado para a armadura negativa radial e tangencial foi 16,67 centímetros. 16,67 centímetros. Inferior ao espaçamento máximo. Portanto, essa laje também passa nessa verificação aqui em relação ao espaçamento máximo. Se por acaso essa laje não passasse, o que poderia ser feito? Se, por exemplo, esse espaçamento aqui para armadura negativa, se, por exemplo, tivesse dado 30 centímetros, em vez de adotar um espaçamento de 30 centímetros entre as barras de aço da armadura positiva, você iria adotar esse espaçamento máximo aqui. Outra coisa que você poderia fazer era tentar reduzir esse espaçamento, diminuindo a bitola aqui da armadura. Então veja que diminuindo a bitola aqui da armadura positiva de 10 mm para 6,3 mm, nós conseguimos reduzir aqui o espaçamento. Então, se por acaso o espaçamento ultrapassar o valor máximo, você pode tentar fazer isso, diminuir a bitola da armadura. Terminado aqui de fazer o dimensionamento da laje, você pode consultar o memorial de cálculo vindo nessa outra aba aqui da planilha. Aqui nós temos o memorial de cálculo bem detalhado, contendo passo a passo de todos os cálculos que foram realizados pela planilha. Inclusive, esse memorial aqui é desbloqueado, você pode editá-lo caso achar necessário. Você pode adicionar o logo da sua empresa, por exemplo, ou seus dados profissionais aqui em cima. Se você quiser gerar o PDF desse memorial, basta clicar nesse botão aqui, imprimir memorial. A planilha gera então um memorial em formato PDF, que você pode imprimir e entregar para o seu cliente junto com o projeto da laje. Como eu havia dito, esse memorial de cálculo é desbloqueado. Você pode adicionar o logo da sua empresa ou seus dados profissionais se quiser. E como você faz isso? Você clica aqui e adiciona algumas linhas desse memorial. Adiciona quantas linhas forem necessárias. Aí aqui você adiciona as informações que você quiser. Pode colocar aqui o nome do seu cliente. O responsável técnico. E o CREA desse responsável técnico. Empresa XY. Pronto. Vamos agora imprimir novamente esse memorial. Gerar novamente o PDF desse memorial. Então a gente volta aqui na primeira aba e clica aqui novamente no botão.
E aqui está o memorial de cálculo modificado, com o nome da nossa empresa aqui, o nome do cliente, o nome do responsável técnico e o CREA desse responsável técnico. Você pode adicionar, como eu disse, o logo da sua empresa aqui também, se você quiser. Para salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo, Salvar como, escolher o local onde você quer salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Pronto, está salvo. Aqui embaixo a gente tem um desenho indicando a posição da armadura. Aqui na parte de baixo nós temos a armadura positiva, que é indicada por N1. Aqui na parte de cima nós temos a armadura negativa radial, que é esse N2. E a armadura negativa tangencial, que é o N3. Veja que a armadura negativa tangencial fica abaixo aqui da armadura negativa radial. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. E aqui, duas observações. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.